Grande alegria estar aqui. Queria que você pudesse abrir a tua Bíblia comigo em João, no capítulo 11. Eu queria te dizer que o tempo é agora. Amém? É sobre isso que eu quero falar. Esse é o tempo. A gente tem que, entendendo o tempo, tomar atitudes. Porque não adianta saber o que está para acontecer se a gente não está preparado para tomar atitudes, segundo aquilo que Deus tem para nós. Então, em João 11, eu vou ler desde o 47, eu queria que você lembrasse que havia um tempo específico para que Jesus Cristo morresse. Amém? Havia um tempo específico dado por Deus para que Ele ressuscitasse. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma só pessoa, fala de Jesus. A Bíblia não fala de Davi, de João, de Pedro, a Bíblia não fala de personagens. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala de uma pessoa, fala de Jesus, amém? Todas essas pessoas que Deus usou, a vida delas apontavam para Jesus Cristo, amém? As festas que Deus mandou que fossem estabelecidas, não era alguma coisa lá para trás, para os judeus, não. Eram coisas que apontavam para o ministério de Jesus. As datas estabelecidas por Deus falavam, amém, de quando as coisas aconteceriam no ministério de Jesus, a ponto dele ter morrido, né, na noite da Páscoa, dele ter ressuscitado num dia que os judeus chamam de dia das primícias, o dia em que o primeiro feixe da colheita era apresentado para os sacerdotes. Nessa manhã ele ressuscita. Por quê? Porque ele é a primícia dos que dormem, amém? O texto que eu vou ler com você fala dos dias que estão se aproximando daquela Páscoa em que Jesus ia morrer por todos nós. Amém? Você vai ver nesse texto agora que as pessoas tomaram uma decisão. Eles queriam prender Jesus e matar Jesus. E por quê? Porque ele ressuscitou Lázaro. Gente, havia alguns sinais que apontavam que teriam que estar presentes na vida daquele que seria o Messias. Por exemplo, curar um cego de nascença era um sinal para a pessoa que seria o Messias. Mas a pessoa que seria o Messias tinha que cumprir toda a palavra. Não bastava cumprir 70% dela. Cada vírgula da Bíblia, das leis, da Torá, cada palavra profética liberada por um dos profetas, todas apontavam para Jesus. Ele é a palavra e ele é o cumprimento das profecias. Amém? E aí queriam matar Jesus. Olha que interessante. Jesus, ele se esconde durante algum tempo, porque não era a hora dele morrer ainda. Tinha o dia certo para ele. Amém? Então, me acompanha, acho que vai ficar tudo mais claro para você. Então, João 11:47. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Amém, amados? Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram para Jerusalém
antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus. E estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Queridos, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar chamado Efraim. Alguns anos atrás, eu estava lá em Jerusalém, eu peguei um táxi e na parte, perto do vidro, tinha um santinho, com um menino, como dirigindo o leme de um barco, e atrás dele uma figura de Jesus. Falei, esse cara, que ele é crente. Era um árabe, não é? E era crente em Jesus. Era um pastor um ex-muçulmano, um pastor árabe, que agora servia a Jesus Cristo. E ele falou que ele queria muito levar pessoas para conhecerem a comunidade que ele dirigia no West Banks, lá na Cisjordânia. E eu falei, eu quero conhecer. E aí um dia ele me pegou no hotel e a gente passou o muro e eu não levei o meu passaporte. Eu podia estar preso até hoje lá. Mas Deus é contigo às vezes, amém? Quando você é descuidado, Deus não deixa de ser amoroso. E eu fui lá para esse local. Ele me levou nessa região, nessa cidade chamada Efraim, onde Jesus, logo depois que ressuscitou Lázaro, e que as pessoas quiseram matá-lo, Jesus, essa região, como que eu posso te explicar? Imagina que Jerusalém está aqui, mas ao oriente, em comparação com o Mar Morto. Então, um pouquinho para cá de Jerusalém estava Betânia, e mais para trás um pouquinho estava essa Efraim. Então Jesus, estando ali pertinho de Jerusalém, ele se esconde um pouco, ele sai um pouco do foco, ele sai um pouco de cena, e fica lá alguns dias. Não sabemos quantos dias, não sabemos quanto tempo passou entre a ressurreição de Lázaro, talvez 1 mês e meio, não sei. O que importa é que Jesus decidiu passar o último dele de folga, o último dia que ele tinha de folga na vida, com as pessoas que ele amava muito. A pergunta é, se você soubesse que sábado que vem, domingo que vem você ia morrer, ou na outra semana, com quem você passaria o teu último final de semana? Com quem você passaria, não é, o teu último dia livre, o teu último dia sem compromisso? Com quem você passaria? Igualzinho a gente, Jesus tomou uma decisão. Ele passou com quem gostava dele, com quem ele se sentia à vontade, com quem imagina que ele podia chegar na casa e colocar o pé no sofá, não sei. Ele foi para a casa de Lázaro, de Marta e de Maria. Ele foi lá, tem o último Shabat dele. Os judeus, na noite da sexta-feira, comem juntos e não fazem mais nada. É um dia de descanso, é para comer, para conversar, para estar juntos. Jesus foi passar o último dele de descanso nessa casa, nesse lugar. De novo em Betânia, de novo no lugar onde eles viviam, onde ele tinha feito esse grande milagre. Foi um grande milagre, gente, um grande milagre. O Lázaro já estava morto há 4 dias. Você sabe disso, né? Jesus sempre bateu na morte, vocês sabem disso. Tinha o servo do centurião que ele estava quase morrendo, Jesus liberou uma palavra e o menino reviveu, amém? Tinha a Talita, que ela tinha acabado de morrer, Jesus falou, menina, Talita, comi, e a menina levantou. Tinha o filho da viúva de Naim, que já estava indo para o cemitério, e Jesus bateu no esquife e falou, desce daí. Cada vez que Jesus se depara com a morte, ele dá um pau nela, para que todos saibam que ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, amém? Mas Jesus, quando ressuscita o Lázaro, que já estava 4 dias enterrado, gente, aquilo foi demais. Aquilo repercutiu por toda a nação, e por causa disso quiseram tirar a vida de Jesus. Mas, no último Shabat, no último dia livre de Jesus, ele foi estar com os seus amigos, com os seus discípulos, com os seus amados. Olha que interessante, nesse texto mesmo, em João, no capítulo 12, olha que interessante essa descrição que eu vou ler. Preste muita atenção. 6 dias, João 12:1, 6 dias antes da Páscoa. Vamos fazer contas? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Jesus morre numa quinta. A tradição que Jesus morreu na sexta-feira é católica.
Jesus precisava ficar morto, sepultado 3 dias e 3 noites, senão ele não era o Messias, amém? Jesus celebra a ceia com seus discípulos uma noite antes que todo Israel, amém? Na quarta-feira à noite ele celebra a ceia com seus discípulos. Na 14ª noite, naquela quinta-feira, Jesus Cristo se entregou por amor de nós. Qual é a prova? A palavra. A palavra está dizendo que 6 dias antes, amém? Antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram ali, pois, uma ceia, era um shabat. Eles celebraram juntos. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os... Preste atenção nisso. A Maria ungiu os pés de Jesus. Que dia que foi isso? 6 dias antes de Jesus morrer. Amém? Quem que fez isso? A Maria fez isso. Tudo bem, amados? A Maria ungiu os pés 6 dias antes de Jesus morrer. E o que ela fez? Ela derramou bálsamo de nardo puro muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa de perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Existe uma pequena confusão entre muitos irmãos sobre esse fato aqui e um outro que nós vamos ler já já, amém? Nesse dia aqui, 6 dias antes de Jesus morrer, ele está na casa das pessoas que, puxa, ele mais sentia vontade, que era a casa do Lázaro, da Marta e da Maria. Os 3 estavam fazendo o que sempre fizeram. O Lázaro sentado à mesa, a Marta trabalhando que nem uma louca e a Maria aos pés dele. Amém? Você vê Maria onde que ela está? Aos pés de Jesus. Amém? A Maria unge, amém, os pés de Jesus. E o Judas a critica aquela atitude. Para que isso? Para que esse desperdício? Ele não estava preocupado com pobre nenhum, ele era um ladrão, ele era um falso. E Jesus repreende aquela situação e vai: deixa a menina, né? Deixa, ela está fazendo isso para o dia que me embalsamarem. Amém, amados? A partir desse dia, acontecem nessa semana tão importante, talvez alguns dos momentos mais marcantes para mim da vida de Jesus. Alguns dos ensinos mais lindos de Jesus para mim acontecem nesse período, não é? No período em que chegou a hora dele morrer. Pouco tempo atrás, ele estava lá num alto monte, lá no norte de Israel, e apareceram para ele o Moisés e o Elias para dizer: Jesus, é a hora. O cordeiro nasce para morrer, não nasce para viver. Amém? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu, amém? Sendo Deus se fez homem, ele nasceu para morrer, um por todos, que nem o sumo sacerdote tinha dito a respeito dele. Amados, a partir desse dia, sabe, tantas coisas vão acontecer. Eu queria te fazer um convite. Vamos caminhar com Jesus agora, nessa próxima meia hora. Vamos caminhar nesses últimos dias dele. Sabe por quê? Porque todo mundo prova Jesus. Talvez algumas pessoas do nosso meio estão nesse processo. Deixa eu ver se funciona. Deixa eu ver se vale a pena mesmo servir esse tal de Jesus, ser crente. Deixa eu ver se vale. Calma, não tem problema. Muitos outros vieram antes que você. Está até registrado na Bíblia. As pessoas querem saber mesmo se Jesus é verdadeiro, se ele é realmente o Messias. Mas saiba, Jesus também vai provar você. Eu gosto daquele texto que diz assim: arrazoemos, pois. Em outras palavras, vamos fazer uma coisa? Você apresenta as tuas razões para mim e eu apresento as minhas para você. Quem você acha que ganha? Você ou Deus? Você com as tuas razões, mas eu fiz aquilo porque ela fez primeiro. Eu fiz aquilo porque me falaram aquilo. Amém? Quem ganha? Você com as tuas razões ou Deus com as dele? Todos comigo? Vamos caminhar então. Jesus
ele sai da casa de Lázaro e vai para Jerusalém. A casa de Lázaro está aqui do lado do Monte das Oliveiras, que fica a oriente da cidade de Jerusalém. E aí Jesus vai, começa a descer o Monte das Oliveiras, e tinha uma multidão que encontrou Jesus no caminho. Por quê? Porque aquela multidão que chegou antes em Jerusalém para se purificar, porque a Páscoa estava chegando, a multidão estava toda indo para a casa do Lázaro, porque eles queriam ver Jesus, que tinha ressuscitado Lázaro. Então Jesus se encontra com a multidão no meio do caminho. E quando a multidão vê Jesus, eles começam a tirar as roupas, os mantos e colocarem no chão. Jesus veio montado num burrico. Todo mundo sabe disso, não é? E aquele burrico começou a andar sobre aquelas roupas. E quando ele desce o vale do Quidron e começa a subir, agora o Monte Moriá, as pessoas começam a fazer declarações absurdas. Existe um salmo na Bíblia, que é o Salmo 118, que é um salmo específico para a festa de tabernáculos. Uma festa que acontece no nosso calendário lá para setembro, outubro. Mas começaram a usar palavras desse salmo lá para Jesus. Palavras como Hoshiana. Quantos conhecem aquela música? Hosana, Hosana, Hosana ao nosso rei. Eu desde criança, pastora, eu sempre ouvi falar que Hosana era um louvor. E a gente sempre canta Hosana fazendo assim, não é? Sabe que eu descobri? Que a palavra Hoshiana, de onde vem Hosana, não é um louvor, é um clamor. A palavra Hoshiana quer dizer salva-nos. Então Jesus estava descendo, montado no burrico, e as pessoas começaram a cantar palavras do Salmo 118 para ele, dizendo: salva-nos. Salva-nos por quê? Porque reconheciam que ele era o Messias. Reconheciam que ninguém podia fazer os sinais que ele fazia se não fosse da parte de Deus. Eles começaram a dizer palavras como Baruch Rabá Beshem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Eterno. Palavras do Salmo 118. Os sacerdotes ficaram malucos e começaram a criticar Jesus. E falaram: Senhor Jesus, manda esse povo calar a boca. Eles não podem falar essas coisas. A religião diz que essas frases são para aquela festa, não são para essa que está chegando. A religião te põe em cadeias, mas Jesus Cristo veio para libertar a gente. Ele é o Messias glorioso. Ele é aquele que nos deu liberdade para sermos quem a gente é. Amém, amados? Chega de teatro, amém? Aleluia. Vamos ser nós mesmos? Podemos ser nós mesmos? Aleluia. E Jesus disse assim: olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Tem um discípulo que Jesus chamou de pedra, o Pedro. E sabe o que o Pedro chama a gente? De pedras vivas. Cara, aquela geração se calou. Mas tem muita pedra viva hoje levantada dizendo: é verdade, Ele é o Senhor, Ele é o Deus da minha vida. Amém, amados? As pedras continuam clamando: bendito é o nome de Jesus. Quando Jesus cruza aquela porta, ele entra por aquela porta num dia muito importante, num dia muito especial. Porque lá em Êxodo, a lei dos judeus dizia que a celebração da Páscoa tinha que ter uma série de rituais. E um deles é que no 10º dia do primeiro mês, tinham que tomar um cordeirinho macho de 1 ano, sem defeito. E durante 4 dias esse cordeirinho tinha que ficar com as pessoas da família, para que no 14º dia, no entardecer desse dia, ele fosse degolado, o seu sangue derramado, a sua carne assada, para que celebrassem a Páscoa. Pois no 10º dia do primeiro mês, Jesus entra pela porta das ovelhas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entra no meio de exaltação. Amém? No meio das aclamações, Jesus entra em Jerusalém. E Jesus passa a ser provado por todo mundo. Todo mundo começou a provar Jesus. Deixa eu ver esse tal de Jesus aí, quem que ele é de verdade. Amados, o que eles estavam fazendo, os ritos da lei apontavam. Os sacerdotes pegavam lá os cordeirinhos, olhavam as patas, olhavam o rostinho dele, as orelhas, se tinha algum defeito, viam se era um macho, bem, 1 ano. Então, se o cordeirinho não tem defeito, tem essas características, ele pode ser o sacrifício da Páscoa. Mas o apóstolo Paulo diz, acabamos de tomar a ceia, que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Jesus é o cordeiro sem defeito, amém? Que tira o pecado do mundo. Jesus é a nossa Páscoa. Amém, amados? Jesus passa a ser provado por todos. E se você puder,
lembrar comigo algumas coisas que aconteceram naqueles dias. Amém? Jesus, a partir então desse 10º dia, ele começa a entrar e a sair da cidade. Ele faz isso várias vezes. Amém? Geralmente ele voltava para o Monte das Oliveiras, ou, numa outra situação, ele volta até a Betânia, onde estavam os seus amigos novamente. Mas algumas coisas que aconteceram nesses dias, uma delas, Jesus, uma das vezes que ele volta, e aí depois passa de novo, ele amaldiçoa uma figueira que não tinha fruto. No dia seguinte, quando passam por essa figueira, as pessoas ficam extasiadas, porque Jesus falou no dia anterior que essa figueira não dê mais fruto, e no dia seguinte ela estava seca até a raiz. Jesus ensina sobre fé. Amém? Quando as pessoas questionam sobre aquilo que tinha acontecido. Eu não sei se você lembra que foi de folhas de figueira que o homem teceu uma veste para encobrir o seu pecado. O homem, ainda hoje, se veste da melhor forma possível aos domingos. O homem, né, as mulheres têm tanto cuidado com a vestimenta, porque a vestimenta fala de mais ou menos o que somos. Quanto mais você se veste de forma elegante, parece que você tem mais poder aquisitivo, de forma mais sensual, você se mostra melhor para os homens ou para as mulheres, e assim vai. O homem, ele desde que caiu, ele se esforça para se vestir, para se aparecer bem. Mas não há coisa que o homem possa fazer para si que possa lhe mostrar bem diante de Deus. Deus mesmo fez uma roupa para o ser humano. Amém, amados? Ele sacrificou o cordeiro, e com a pele daquele cordeiro, daquele sacrifício, ele cobriu os nossos pecados e faz ainda hoje por nós. Há uma única roupa que você pode começar a tecer, amém? Para que você se apresente diante dele. São as atitudes justas. Amém, amados? As atitudes de justiça são as vestes com que nós vamos nos apresentar diante de Jesus naquele dia. Amados, as pessoas ficam ali de olhos fixos em Jesus, em tudo que ele faz, porque ele passa a ser provado. Jesus é provado pelos sacerdotes, Jesus é provado pelos herodianos, Jesus é provado pelos saduceus, Jesus é provado por todos. Alguns exemplos. Jesus Cristo é provado pelos escribas e pelos fariseus e pelos anciãos. As pessoas que ficavam o dia inteiro, sabe, estudando a Bíblia e lendo lá os versículos, e tinham uma ideia de como o Messias deveria vir. Ninguém que eu conheço estuda mais a vinda do nosso Jesus do que o pastor de vocês, amém? Que lindo eu acho isso. E cada vez mais a gente vê nos escritos do pastor Haroldo que ele fica perplexo, porque todo mundo espera que Jesus venha de um jeito. Mas Jesus vai vir do jeito dele. Aleluia. E a colcha de retalhos que é a Bíblia, que é a palavra profética, num dia vai se encaixar inteira. Eu quero que você lembre que da mesma maneira que hoje todos ficam dizendo, não, Jesus vai vir desse jeito ou daquele jeito. Quando Jesus veio, todo mundo esperava que viesse do jeito dele ou do jeito daquele grupo, mas Jesus veio segundo a palavra de Deus. Ele cumpriu toda a profecia, amém, irmãos? E aí, os zelosos, os escritores, aqueles que copiavam as leis, eles foram testar Jesus e perguntaram para ele, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus falou assim, você quer saber com que autoridade eu faço isso? Então deixa eu fazer uma pergunta primeiro, é bem judeu fazendo isso, amém? Você quer que eu te responda? Então deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Com que autoridade João Batista batizava? Que pergunta difícil. Os anciãos ali se conversaram entre eles e disseram, gente, o negócio apertou. Porque se a gente fala que a autoridade era de Deus, ele vai dizer por que a gente então não se arrependeu. E se a gente falar que a autoridade é dos homens, o povo mata a gente, porque todo mundo reconhecia o João como um profeta. E aí eles foram para Jesus e disseram assim, não sabemos. Ah, vocês não sabem. Tampouco eu digo com que autoridade eu faço essas coisas. Amém, amados? Jesus mentiu ou não? Mas você não quer ser sincero com ele, ele não tem obrigação de ser sincero com você. Abre o seu coração, porque ele vai abrir o dele para você. Amém, amados? Não dissimula, ele conhece o coração, som dos pensamentos. Amém? Ninguém te conhece como o Senhor e te ama tanto assim. Tenho certeza que eu vou falar. Muitas pessoas gostam de mim, é verdade. Que legal, que bom.
mas ninguém me ama tanto como a minha esposa. E ninguém conhece os meus defeitos como ela. Que coisa, não é? Quanto mais a gente se aproxima de um ser humano, mais defeitos a gente vê, porque nós somos cheios de defeitos. Mas os defeitos não impedem que a gente seja amado. Se somos amados e se amamos, amém? Maus do jeito que somos, você imagina Deus que é bom. Deus que mandou o seu filho morrer por mim, morrer por você. Jesus está sendo provado, amém? Mas ao mesmo tempo Ele está provando os corações e as mentes. O quanto você me quer? O quanto você quer que eu mude a tua história, que eu mude a tua vida? E aí continuaram provando a Jesus. E aí chegou a vez então, não é, dos fariseus e dos herodianos. Os fariseus é aqueles que contavam, não é, o sal que eles colocavam na comida para separar o dízimo. Aqueles que Jesus criticava dizendo, olha, vocês engolem um boi e coam um mosquito. Esse tipo de pessoa que faz tudo o que a lei manda, amém? Diante das pessoas. E aquilo que eles não conseguem fazer, porque ninguém consegue fazer, esconde embaixo do tapete. Toca chofar, toca alarde por aquilo que faz de bom, mas aquilo que faz de ruim esconde. Parece que todo mundo é um pouco assim, ou não? Eles perguntam para Jesus, devemos pagar impostos a Roma? Jesus está sendo provado, amém? No 10º dia o cordeirinho era trazido para casa, e eles perguntam, seu Jesus, é certo pagar tributo para Roma? Amados, se Jesus fala assim, olha, não, tem que pagar imposto para Roma, está vendo? Está vendo, ele é contra nós, ele deve ser como esses publicanos que cobram impostos da gente. E Jesus fala assim, não paga imposto não. Olha, está se levantando contra o império. Amém, amados? Sabe o que Jesus fez? Ele falou assim, me empresta uma moeda aí. Alguém está com uma moeda aí? Me empresta uma moeda. Pegaram uma moeda e deram para Jesus. Todos comigo? Amém. Jesus não lia grego, amém? Jesus lia hebraico, falava aramaico. Jesus pegou uma moeda que tinha lá a esfinge de César. Lá a carinha de César, amém? Na cara e coroa, quando virava, era a cara de César. E ele perguntou, de quem é essa figura aqui? De quem que é? O que está escrito aqui? E falaram, é o rosto de César. Olha que interessante que Jesus falou. Aí ele disse assim, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, simples assim. Sabe o que eu consigo concluir disso? Se Jesus olhando para uma moeda, e viu que nessa moeda tinha a cara de César, e disse, dai a César o que tem a cara dele, eu fico pensando o que Deus pensa a teu respeito, quando olha para você, e vê que você tem a carinha dele, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Me ouça, dai a César o que é de César, mas aquilo que tem a cara de Deus, dai a Deus. Todos comigo? Eles não conseguiam pegar Jesus em erro algum. Jesus não pecava, não pecou nenhum dia dos seus dias, nenhuma palavra da sua boca era uma palavra frívola, jogada, sabe, de forma irresponsável. Jesus é Deus, amém? E Ele se fez homem e habitou entre nós. Amados, as pessoas continuaram provando Jesus. Agora chegou a vez dos saduceus. Os saduceus eram descendentes dos sacerdotes, não é? E eles se achavam melhores do que os outros. E uma das coisas que eles não criam era em ressurreição. Não criam. E aí chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, olha, temos uma pergunta para te fazer. Como se respeitassem a Jesus. Olha, vamos supor que uma mulher casa e o marido dela morre e ela não deixa filhos, não é? Existe uma lei na Torá do levirato. Se um homem morre sem deixar filhos, o irmão dele tem que tomar aquela mulher e gerar um filho no nome do morto. Deu para entender? Então, essa história, Jesus, o cara morreu, não deixou filhos, o irmão dele veio, né, para tomar essa mulher, e ele morreu também, e não gerou filhos. Veio o terceiro irmão, casou com ela, e não gerou filhos, e morreu também, a viúva negra, veio. E veio o quarto filho, e nada, morreu o cara também, veio o quinto, e veio o sexto, e veio o sétimo. E morreram todos. De quem que vai ser essa mulher no Olamabá, no mundo vindouro? No céu, de quem que vai ser essa mulher? Todos comigo? Escutem.
Eles não criam em ressurreição. Eles perguntaram uma coisa que para eles era impossível. Eles queriam apenas pôr Jesus à prova. Eles queriam apenas provar se Jesus era o Messias, se ele era pego em algum erro. Eles não criam nem no que perguntavam. Perguntaram sem interesse na resposta. E Jesus disse, olha, nos céus não se casa, nem se dão em casamento. Todos estão aqui? Amém. Pensa nas coisas do alto. Amém. Essas coisas passam. Todas as coisas passam desse mundo. Mas aquilo que é de Deus permanece para sempre. Tem pessoas que ficam presas no passado. Ou ficam lembrando das glórias de outrora. Já passou. Já passou. Ou ficam presas na tristeza, na mágoa, na dor, naquela lembrança dolorosa. Deixa isso. E segue para o alvo da soberana vocação de Jesus para você. Pior, tem pessoas que ficam presas no futuro. Ah não, eu ainda vou ganhar na loteria qualquer. Eu ainda vou. E talvez esse dia nunca chegue. O futuro é incerto. Você sabe o que você vai fazer amanhã? Ninguém sabe. A pastora nos ministrou tão bem. Você está pronto para se encontrar hoje com Jesus? A gente tem que estar. Alô? A gente tem que estar. Talvez o nosso próximo encontro vai ser diante de Deus. Amém, amados? A gente tem que estar. Amados, e aí? Como é que caminhamos a partir de agora? Não é? Jesus, ele está sendo provado por todos. Mas ele quer provar o teu coração. As pessoas às vezes ficam muito presas no presente. Opa, passou o presente. Opa, passou de novo. Segura o presente para mim. Mas o presente não para. O que Deus tem para nós não está no presente. O que Deus tem para nós não está no passado. E o que Deus tem para nós não está no futuro. Está onde, pastor? Está na eternidade. Deus, ele não vive na eternidade. Ele criou a eternidade. Esse é o nosso Deus. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas que são. Não as que estão acontecendo. As que estão passando. As que passaram. Bendito é Jesus. Amém, amados? Aleluia. Eu queria que você, por favor, abrisse a tua Bíblia em Marcos agora. Marcos no capítulo 12. Entre todas essas provas que fizeram do nosso amado, Jesus também estava provando corações, estava provando as pessoas. E Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, porque lá atrás, para uma mulher, lá no poço de Samaria, ele disse que Deus buscava os zelosos adoradores, aqueles que adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ele procura, ele está procurando. Eu quero dizer para vocês que Jesus encontra uma verdadeira adoradora. E na hora que ele encontra, ele chama os seus discípulos para mostrar. Amém, amados? Quem já viu essa cena? Quando ele mostra quem é um verdadeiro adorador. Você já viu? Já lembra dessa cena de cabeça? Não. Ah, já sei, porque nenhum dos discípulos comentaram a respeito do que Jesus falou. Leia comigo e você vai entender. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante, e chamou seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que todos os que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Todos comigo, irmãos? É um texto tão batido, não é? Usado por gente inescrupulosa para fazer as pessoas esvaziarem os seus bolsos. Não é? Parece que só serve para isso. Mas Jesus, poucos dias antes de morrer, ele chama os discípulos porque ele viu um negócio absurdo. Por que as pessoas estavam entregando os dinheiros? Porque era Páscoa. Nas festas as pessoas levavam os dízimos para a casa de Deus. Então as pessoas vinham de longe, porque 3 vezes por ano todo homem aparecerá diante de mim, diz o Senhor, e ninguém me aparece de mãos vazias, amém? Então na época da Páscoa as pessoas estavam levando lá grandes quantias.
Tinha que levar mesmo. Os ricos tinham que levar grandes quantias, porque era o dízimo de tudo que Deus tinha abençoado eles, amém? Normal. Eles não estavam dando mais do que os outros. Estavam dando os dízimos, tudo bem. Não tem nada errado. Porém, tem alguma pessoa, houve uma pessoa ali que prendeu a atenção de Jesus. Quando Jesus viu aquela mulher viúva, ela tinha 2 moedinhas. Não pareceria mais dramático se Jesus contasse que ela tinha uma só? Pensa nisso. A última moedinha ela colocou no gasofilácio. Mas pensa nisso. Se ela tivesse dado uma só, ela não poderia dizer, puxa, eu dei 50% de tudo que eu tinha. 50% não é muito de tudo que uma pessoa tem? Mas aquela mulher, ela não deu metade do que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Era tão pouco, né? Mas não interessa, tá? Era dela. Ela faz com que era dela o que ela queria. E ela decidiu depositar tudo para Deus. Quantos sabem que Jesus é Deus? Quantos sabem disso? Você já deve ter lido a Bíblia. Que Jesus nunca foi no templo fazer um vale para sustentar o seu ministério. Quantos sabem disso? Mas Ele é Deus, amém? E quando a gente entrega as nossas ofertas, é a Deus que entregamos, amém? E Jesus estava ali no gasofilácio vendo, deixa eu ver como é que o meu povo está me adorando. Todos comigo? Quantos sabiam que Jesus ficou olhando para o gasofilácio? Irmão, fica olhando. Como é que as pessoas entregam? Com que coração entregam? O dinheiro não importa. Dê a César o que é de César, mas a Deus, dê o que é de Deus. E Jesus está olhando, não para os valores, mas para o coração, de como as pessoas entregam. Sabe o que aquela mulher fez? Ela deu tudo que ela tinha. Será que ela ganhou aquele dinheiro de esmola? Não interessa. Será que ela ganhou lavando roupa, limpando uma casa? Não te interessa. O dinheiro era dela. Ela podia fazer com que ela quisesse daquele dinheiro. Era dela. Ela deu tudo. Sabe o que ela disse para Jesus? Para Deus? Se o senhor quiser comer, eu como. Se o senhor não quiser comer, eu não como. Se o senhor quiser que eu viva, eu vivo. Se o senhor não quiser, eu não vivo. A minha vida depende do Senhor. O Senhor não é só aquele que me provê. O Senhor é o meu provedor. O Senhor é tudo para mim, Jesus. Eu te adoro, Deus. Não há salvação em nenhum outro nome. Eu confio no Senhor. A gente faz coisas assim com atitudes, não com palavras. Eu amo Jesus. Prova. Porque amor é uma atitude. Amém? Amor é uma manifestação. Não é um sentimento. Amém, irmãos? Aquela mulher deu tudo para dizer que Deus era tudo para ela. A provisão e o provedor. E Jesus chama todo mundo. Pedro, vem cá, João, vem logo. Judas, vem cá, todo mundo, vem cá. Olha lá, está vendo aquela mulher? Gente, não vocês acreditam. O que ela fez? Ela deu tudo que ela tinha. Ela tinha só 2 moedinhas. E eu vi, ela colocou tudo. Olha o que essa mulher fez. Não há um comentário na Bíblia sobre o que aquela mulher fez. Há só a narração. Ela fez, Jesus chamou a gente, viu lá e tal. Tá bom. Próximo. O jeito de Jesus ver as coisas é diferente do nosso jeito de ver as coisas. A gente precisa do ângulo de visão de Jesus. Jesus é tudo para nós. Senhor das nossas vidas. Não falaram nada, não acredito. Essa aula foi de graça, foi das últimas aulas. Não acredito que vocês não deram importância. Tá bom, vamos embora. Jesus deu as costas pela última vez para aquele templo. Nunca mais ele poria os pés ali. Nunca mais. Havia uma promessa que a glória dessa segunda casa, porque teve uma casa lá atrás, uma casa gloriosa, feita com madeira do Líbano, de cedro, feita com ouro, feita com pedras preciosas, com prata, com tudo de mais rico. Os melhores artífices do mundo trabalharam naquela primeira casa. Quando ela foi inaugurada, o Salomão disse assim: Deus, nem os céus dos céus podem conter a tua glória, mas porque Deus ama a gente, ele entrou na casa no dia da consagração. Pois tinha uma profecia que a glória dessa segunda casa ia ser maior que a primeira. Só que a segunda casa foi construída depois que o povo voltou da Babilônia. Ficaram lá 70 anos escravos, voltaram sem dinheiro.
Não tinha ouro, não tinha prata, não tinha pedra preciosa, não tinha artigos, não tinha nada. Fizeram lá a casa. Fizeram do jeito que dava. Mas tinha uma profecia, que a glória dessa segunda casa ia ser maior que a primeira. E um dia me aparece uma mulher chamada Maria, com o seu marido, o Zé, e chegam lá com o bebê no colo. E aí tem um velhinho, tipo terça-feira, amém? Quem que vem na terça-feira no culto de oração? Só aqueles velhinhos, aleluia. E tinha lá um velhinho, e ele falou, que bebê bonitinho, uma coisa fofa, como é que chama? E a mulher falou assim, chama Yeshua. O coração daquele homem se encheu de alegria, ele disse, Deus, já pode recolher o teu servo, porque eu já vi a tua salvação. Amados, aquela glória maior que a primeira casa, estava ali diante deles agora. Jesus com 12 anos de idade, numa Páscoa, você conhece a história, ele deu um perdido na Maria, lembra disso? Ele não pecou, amém, irmãos? Ele ficou lá no templo, enquanto a Maria já estava voltando lá para Nazaré, e ele ficou cuidando das coisas do Pai, ficou estudando a Bíblia, amém, irmãos? E aí a Maria chega, ralha com ele, fala, mulher, eu estou cuidando das coisas do meu Pai aqui, amém? Jesus estava lá discutindo com os anciãos, mas eles não percebiam que a glória maior, amém, que aquela casa a primeira tinha visto, estava diante deles. Pois nesse dia, foi o último dia, eles nunca mais viriam Jesus. Quando Jesus estava descendo um desses dias, ele chorou e disse, eles nunca mais me verão, até que todo Israel declare, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas agora foi demais. Jesus falou assim, eu não acredito. Eu falei lá para a mulher samaritana, que Deus busca os zelosos adoradores, eu achei uma, vocês não deram importância? Eu estou tentando ensinar para vocês como que uma pessoa que realmente adora a Deus, crê em Deus, age com as coisas da sua vida, confia tudo em Deus, é isso, entendeu? Ou como que uma pessoa que realmente adora a Deus vive? Confiando tudo em Deus. Não deram importância. Vamos embora. Jesus deu as costas para aquela casa, para aquele templo, para aquelas pedras, para aquela religião. O João Batista não aguentava aquele negócio. Já tinha ido embora fazia muito tempo. Mas agora Jesus, depois de ter ensinado, curado, feito tantas coisas ali, Jesus dá as costas para nunca mais voltar. E na hora que Jesus está dando as costas, está saindo do prédio, os discípulos de Jesus começam a olhar para aquelas colunas, para aquelas construções. Olha aquele detalhe, aquele afresco. Olha aquele afresco. Mestre, olha quão grandes são essas colunas. Olha que bonita essa casa, esse templo. Jesus dá de ombros assim, ó, e diz assim, ó, não ficará pedra sobre pedra, e sai de lá e vai embora. Os discípulos vão correndo atrás dele. Os discípulos descem com ele o Vale do Quidron, sobem o Monte das Oliveiras e vão desesperados perguntar, mestre, quando vão acontecer essas coisas? Quais os sinais da tua vinda e do final dos tempos? Ah, vocês estão interessados agora? Quando eu tirei o tapete debaixo dos seus pés? Quando aquilo que é estável na sua vida, eu disse que é aquilo que você acha que é estável, eu acabei de dizer que é instável, agora você se preocupou? O que é estável para você? Para aqueles judeus, para o Pedro, para o João, o templo era a coisa mais estável que existia. Eles desde criancinhas, todos os anos, 3 vezes por ano, subiam com as suas famílias para lá. Mas agora Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Eu tenho filhos, são pequenos, parece que a gente está vivendo a eternidade com eles. A minha mais velha está com 11 já. Talvez eu já tenha vivido mais com ela até agora do que ela vai viver comigo, até sair de casa, até cuidar da vida dela, como o tempo voa, como as coisas que parecem estáveis são instáveis. Você sabe disso, né? Você vive com a sua esposa, você vive anos com ela, parece que você vive eternidade com a esposa, não é? Parece que não tem vida fora do seu casamento, não é verdade? Mas você está ficando velho, percebeu? E as coisas passam, é assim. Tudo que parece estável é instável. A não ser que você esteja na rocha da tua salvação, que é Jesus. Amém, irmãos? Encerro com isso, me perdoe do horário. É o último texto. É o último texto. Abra, por favor. Amém? Ainda em Marcos 14. Marcos 14. Não ficará pedra sobre pedra. Então o que é importante, Jesus?
Marcos 14:1. Preste muita atenção, porque eu vou ler um texto muito parecido com aquele que eu li em João 12. Mas é outro texto. Marcos 14. Dali 2 dias. Amém? Lá atrás eram 6 dias. Aqui são 2 dias. Dali 2 dias. Era a Páscoa. E a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão. Era uma outra casa, todos comigo? Não era a casa dos seus amigos, era em Betânia também, mas era a casa do Simão, o leproso. Veio uma mulher. Quem é essa mulher? A Bíblia não fala. A Bíblia não diz o nome dela. Ele estava em Betânia, mas numa outra casa, há 2 dias. Ele tinha estado há 6 dias da Páscoa na casa do Lázaro, quando a Maria ungiu os pés dele. Aqui ele está há 2 dias. Ele está na casa do Simão, também em Betânia. E chega uma mulher, não diz o nome, não sabe quem é, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça. A Maria derramou nos pés. Essa mulher, que a gente não sabe quem é, derrubou sobre a cabeça de Jesus. Sabe o nome da viúva que deu as 2 moedinhas? Ninguém sabe. Essa mulher, não sabemos quem foi. Mas uma pergunta: quem crê que Jesus é o Messias? Sabe o que quer dizer Messias? Quer dizer ungido. Quem crê que Jesus é o Cristo, é o ungido, o Messias? A minha pergunta para você: quem ungiu Jesus? O Espírito Santo, você também. Ela também, eu também. Fomos ungidos pelo Espírito Santo. Mas alguém derramou óleo na nossa cabeça. Alguém pôs as mãos sobre nós. Quem que ungiu Jesus, Messias? Quem que é essa mulher? Eu não sei, a Bíblia não fala. É você. É você, irmãzinha. É você que derramou um perfume caríssimo sobre a cabeça de Jesus. É você. Quem que foi? Eu não sei. Acho que você. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? A mesma conversa de 6 dias atrás. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação comigo, porque os pobres sempre tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre o tendes. Repete comigo: ela fez o que pôde. Eu não sei o que você pode, o quanto você pode, mas essa mulher fez o que ela pôde. Eu estou te desafiando a fazer o que você pode, por Jesus. Mas faz agora, porque o tempo é agora. Depois não precisa mais, amém? Amém? Depois tudo bem, mas agora é a hora da gente manifestar amor de verdade por Jesus. Quem que vai ungir Jesus? Alguém já fez isso. Foi essa mulher. Quem é essa mulher? Não sei. A Bíblia não diz. Quem que foi o exemplo de verdadeiro adorador que a Bíblia dá? Eu não sei, a Bíblia não diz. É aquela viúva lá. Quem que é ela? Eu não sei, talvez você que está aqui hoje me ouvindo. Quem é o verdadeiro adorador que Deus busca? Você. Quem é que ungiu Jesus? Quem é que manifesta que Ele realmente é o Cristo? Você. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for o evangelho pregado em todo o mundo, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Eu estou cumprindo o que Jesus disse que aconteceria. Eu vim aqui para dizer para você que o que aquela mulher fez foi demais. Ela derramou todo o perfume que ela deve ter juntado dinheiro durante um tempão para comprar na cabeça de Jesus, reconhecendo que Ele era o Messias, reconhecendo que Ele era tudo na vida dela. Quando ralharam com Jesus, era o Judas. Depois você continua lendo aí. O Judas sai daí e vai vender Jesus. Há 6 dias, Jesus briga com o Judas, dá uma oportunidade para ele, mas agora o Judas sai para fazer uma negociata.
Ele era um ladrão. Mas eu não quero falar do Judas, eu quero falar de você. Eu quero falar do coração daquela mulher. Amém, amados? Ela teve uma oportunidade. Ela não era uma profeta. Ela não sabia exatamente que dia Jesus vai voltar, que hora que Jesus vai voltar. Ela não sabia nada dessas coisas. Ela fez o que ela pôde na chance que ela teve. Você nunca vai saber qual que é a tua próxima chance. A chance é agora, então. Amém, amados? Atravessa essa porta. A gente tem o costume de dizer entre o pessoal lá em casa que porta aberta a gente atravessa. Não fica titubeando. Amém? Se você viu que Ele é o Senhor, se você viu o quanto Ele é lindo, o quanto você é amado, gruda nele logo. Agarra esse Jesus. Não desperdice a tua oportunidade. Amém, amados? Olha, encerro com isso de coração. Alguns dias depois, 4, 5 dias depois, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus. Já tinha acontecido tudo, já tinha morrido, sofrido, sepultado. Foram lá no túmulo. Foram fazer o quê? Foram levar perfumes. Porque não deu tempo, era a véspera do feriado da Páscoa. Não deu para preparar o corpo de Jesus. Puxa, né? Ele foi tão bom para nós, olha, tal. Vamos lá. Foram lá. Quando chegaram, Jesus já tinha ressuscitado. Em outras palavras, não precisa mais, viu? Guarda o seu perfume para você. Porque agora Jesus ressuscitou dentre os mortos. O tempo de você derramar o teu perfume nele já passou. Amém? Sabe o que eu creio? Que Jesus, quando tomava aquelas chicotadas, exalava ainda o perfume que ela derramou na cabeça dele. Talvez Jesus na cruz, crucificado, ainda exalava a adoração que ela pôs nele. A nossa adoração pode ficar impregnada em Jesus. Todos estão me ouvindo? Faz isso. Adora tanto a Deus, a ponto da sua adoração ficar grudada nele. Onde Jesus se manifestar, vai se manifestar o que você tem dado a ele. Amém, irmãos? Querido, Jesus está voltando. Amém, pastor? Ele está voltando. Deixa eu te contar uma coisa. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Depois que Jesus voltar reinando, não precisa mais, tá bom? Fica bem aí você. Depois que ele voltar para reinar, todos vão reconhecer, todos vão se dobrar diante dele. O tempo é agora. A oportunidade para você é hoje, é esse tempo. Eu não sei onde você vai almoçar, mas fala de Jesus para alguém lá, vai. Estou voltando agora esses dias da Argentina, foi na terça-feira, está tudo vazio. Falei, Jesus, o arrebatamento não é porque eu estou aqui ainda, mas está tudo vazio nas ruas. E o motorista e eu. Aí comecei a conversar. Se você fala do Palmeiras, tem que terminar em Jesus, amém? Se você fala mal do Corinthians, tem que terminar em Jesus também, amém? Se você fala da política, da falta de gasolina, tem que terminar em Jesus. E eu estou num carro, começo a conversar com o motorista. E sabe qual que era o nome dele? Isaías. Eu falei, Isaías, sua mãe é crente, cara, eu sei. Se ela está viva, ela está orando por você. O Isaías começa a chorar. Logo um desviado, amém? Sim ou não? Como é que terminou essa conversa? O Isaías na porta do meu prédio me abraçando e chorando, e o porteiro não entendendo nada. Porque, amados, a chance é agora, o tempo é esse para manifestar Jesus Cristo. Te amo, te abençoo em nome de Jesus. Vai ser tu uma bênção. Anda diante do Senhor e ser perfeito, porque Ele é lindo demais.